forma. É um grande sincretismo. É um grande sincretismo. E vem sendo montado há muito tempo. Acho que quem no Brasil começou a montar esse sincretismo, antes da Universal, bem antes, foi a Cruzada do Evangelho Quadrangular, antes mesmo de virar a Igreja do Evangelho Quadrangular. Quando ela chegou, vinda dos Estados Unidos, fundada pela sua fundadora, que era uma pessoa de natureza neopentecostal, embora não houvesse ainda essa designação, mas a natureza era essa, foi uma mulher e que teve seus momentos com Deus e tinha seus dons, e depois se tornou uma pessoa extremamente adoecida, porque não soube lidar com os dons que tinha, ela acabou perdendo totalmente o eixo e o equilíbrio. Tem até um filme sobre ela, sobre a vida dela, muito interessante, mas é uma história digna de ser entendida. E quando eles chegaram aqui, eles chegaram como uma cruzada e faziam de tudo. Eles já praticavam a questão da água fluidificada, da rosa ungida, das cruzadas, das campanhas de mês, de novena. Eles usavam uma linguagem que envolvia católicos, espíritas e outros grupos de expressão afro-ameríndia aqui no Brasil, para o pessoal ficar confuso, não saber bem o que era. E sempre utilizaram-se de maneira bem populista e agressiva do rádio, intensamente do rádio, e foi onde tudo começou. E depois a Universal aperfeiçoou isso com a frequência do R.R. Soares e do Macedo a alguns dos movimentos mais importantes do pentecostalismo carismático que acabou virando o neopentecostalismo, que foi, por exemplo, a Igreja Pentecostal de Nova Vida, do bispo Roberto Macalister, que era uma pessoa fina, tinha educação, tinha cultura teológica, tinham muita coisa que os neopentecostais nem sonham em ter, nem gostam de ter. São contra isso tudo. Mas foi com ele que o Macedo me disse, eu estou falando do que o Macedo me falou, me disse que ele aprendeu muito com o Macalister, mais do que com todo mundo. Agora, ele deu o próprio jeito dele, porque ele mesmo vinha das matrizes africanas, de prática de religião africana, ele, Macedo. Então ele sabia muito, sabia tudo. E adaptou também ao espiritismo, adaptou ao catolicismo e adaptou aos evangélicos, especialmente ao pentecostalismo, com aquele grito de vitória, Jesus Cristo é o Senhor, na porta. Mas lá para dentro tem de tudo. E eu, quando comecei a olhar para o sistema, fui vendo aquela engrenagem muito bem montada, é um case de marketing religioso extraordinário, de uma genialidade enorme. Não tem nada de evangelho, mas é um triturador de almas, é um carrossel. O cara cai ali, é um buraco negro, ou então um buraco de minhoca, chupado lá para dentro. Vai embora ali para dentro, porque apela de todos os lados e não dá folga para o indivíduo. É a segunda-feira disso, a terça-feira daquilo, a quarta daquilo, a quinta daquilo, a sexta daquilo outro, o sábado disso, domingo de manhã é isso, domingo, o resto do dia, são muitas reuniões, todos os dias da semana, com as ênfases, com os grupos já todos predefinidos, com o marketing da cidade nacional, dando os temas de todos os dias para todo mundo, e a reunião com os bispos regionais, diárias ou semanais, para passar toda a pauta da semana com eles. É uma superestrutura, é uma franquia extraordinária.
com ênfase no dinheiro, é claro, porque o dinheiro move o mundo, não tem nada a ver com o Espírito de Deus, tem a ver com a ansiedade pelo dinheiro. Então, quanto mais gente a gente trouxer aqui para dentro, mais dinheiro entra. Quanto mais dinheiro entra, mais gente a gente vai botar aqui para dentro. É um ciclo. Então, vai para a televisão, foram para a televisão no início dos anos 80, e aí começaram a usar a televisão da maneira como vocês ainda veem hoje, só que naquele tempo de maneira muito mais forte, escrachada. Agora, se eles fizerem tudo que eles faziam nos anos 70, 80, isso dá cadeia, é considerado intolerância religiosa, é ofensa grave. Mas naquele tempo não havia nada disso, então havia batalhas campais. Eu me lembro que em 89 foi um ano de eleições políticas, as primeiras eleições diretas, 88, 89, a Universal saía no braço, na mão, com o pessoal espírita e dos grupos os mais diversos, invadiam, quebravam, faziam tudo o que o pessoal do Israel de Deus, lá no Jacarezinho e em outros lugares, fazem, os traficantes. Só que naquele tempo eram os bispos da Universal, eles mesmos que iam quebrar com o pau. Não sei se você lembra do Von Helder, chutando e quebrando a Nossa Senhora de Aparecida na televisão, pá, essa desgraçada. Se ele fizesse isso hoje, ele ia para a cadeia na mesma hora, né? Então, mas é um negócio que foi mudando no curso dos anos para se tornar algo familiar cada vez mais com todas as formas de culto. Hoje tem um apelo esotérico também, eles vão renovando a agenda, as pautas, de acordo com as mudanças na sociedade, mas eles sempre estão sincretizando várias expressões e linguagens de grupos diversos e variados para atrair gente de todos os guetos, de todos os segmentos, para dentro daquele buraco negro ali, para onde o cara vai deixar as unhas, as joias, a alma dele, vai sair do lado de lá liso e pelado. E tem alguns que dão testemunho de que foram favorecidos por Deus, que enriqueceram, e são esses que dão os testemunhos gravados ou públicos que alimentam a roda girando da ilusão do cassino do Macedo, do cassino de quem quer que seja, do RR ou do cassino do Valdemiro, enfim. O Valdemiro saiu de dentro da Universal, o RR e o Macedo são parentes, se divorciaram no início da trajetória, mas vieram do mesmo lugar, da Pentecostal de Nova Vida. Por outro lado, passaram por dentro das primeiras igrejas neopentecostais em formação no Rio de Janeiro, e depois foram migrando para São Paulo, onde tem muito mais dinheiro, onde estabeleceram as suas sedes muito mais venturosas, né? Mas isso é dos anos 80 para cá, e com essa força toda da TV Record para cá. De modo que eu não tenho a menor dúvida em dizer que, conquanto a Universal não seja a maior igreja do Brasil, nem de longe, mas ela é uma das mais poderosas igrejas do mundo, do ponto de vista financeiro. Eu não conheço nenhuma denominação na Terra, talvez só os Mormons, possam competir com a Universal em grana mesmo, para ser usada. No mais, ninguém tem tanta grana quanto eles não estão nem um pouco preocupados se eles não passam de 3 milhões, porque eles estão com 3 milhões de pessoas desde o início dos anos 90. E eles não crescem porque a porta da frente é tão larga quanto a porta dos fundos, ou a porta dos fundos é tão larga quanto a porta da frente, melhor dito. Então entra muita gente, mas sai muita gente, que acaba indo para outras igrejas. Teve um tempo que a maior herdeira do pessoal da Universal era a Assembleia de Deus. Eu mesmo ouvia o pastor Túlio me dizer lá no Rio, em São Cristóvão, vários outros, eles começam na Universal, mas eles acabam vindo aqui para
assembleia. Raramente eles iam para uma igreja histórica, que era considerada muito calada, muito silenciosa, muito sem apelo emocional e tudo isso. Então, eles acabavam numa igreja pentecostal. E, assim, resumidissimamente, porque não é o tema da nossa live, eu estou dizendo o que eu penso. É um grande sincretismo, ao mesmo tempo em que é um grande case de marketing religioso. Deve ter sido o case do século XX, muito provavelmente foi o que os neopentecostais e, de maneira especial, a Universal do Reino de Deus com Macedo estabeleceram como referência para a Terra toda. Para a Terra toda. Não tem nada tão significativo no mundo, hoje, no meio chamado evangélico, pentecostal e neopentecostal, quanto em poder e de comunicação e de grana e de dinheiro quanto a Igreja Universal, embora nem de longe seja maior numericamente, nem de longe. Tem igreja que não faz nenhuma propaganda, nem vai para a TV, é proibido, como a Congregação Cristã do Brasil. Mas tem 5 milhões de membros e você nem sabe que eles estão aí, mas eles estão aí e crescendo, e outros muitos que crescem. Mas ninguém é tão visível quanto a Universal. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.